Estamos dando continuidade ao que nós falamos da aula passada e eu quero ver quem lembra o que a gente falou na aula passada. Vamos lá, me alegrem. Me alegrem que hoje eu estou precisando de gente me alegrando, falando 1000 coisas. Vocês jogam. A gente estava vendo a história, a gente está tentando entender o presente baseado na história, certo? Então eu estou querendo provar para vocês que vocês são escravos do tempo. Tudo que vocês fazem hoje, as linguagens que vocês usam hoje, é um mero resultado do que aconteceu na história, certo? Foi isso mesmo? Vocês... Não é só um mero resultado, teve alguma criatividade no processo, né? Mas vou repassar rapidinho o que a gente falou. A gente começou a ver um pouco sobre as origens do computador mesmo. Por quê? Primeiro tem aquela história do Dijkstra, né? Que falou sobre, fez a comparação da ciência da computação com a ciência da faca, para dar a ideia de que muitas vezes a gente está bem enraizado no hardware, que é a origem das coisas, né? E o que eu tentei mostrar para vocês na primeira parte, que foi a aula passada, foi um trajeto saindo da ideia de algoritmo, que veio lá do alcorrismo, lá do árabe, e a gente foi navegando para ir entendendo, né, como é que as máquinas influenciaram nesse processo, né? A gente viu a questão da separação de programas e dados. Então a gente começou a ver, a partir da evolução da história, né, de várias máquinas aqui, que as linguagens de programação, que a gente começou a estudar na aula passada muito levemente, né, elas foram muito pautadas na ideia de que existe um hardware, né, e a linguagem ela tinha que orientar esse hardware. Então, a Ada Augusta teve uma visão mais ampla do que isso, tá? Depois a gente falou do Conrad Suzy, que a linguagem dele meio que desapareceu por causa da guerra. Falamos dos primeiros computadores e daquela separação de instruções de dados e depois da arquitetura de von Neumann, né? Mas mesmo assim, a gente tem essa ideia das origens da linguagem da programação, que começa na linguagem máquina e no assembly, e que influenciaram o que a gente vai chamar da linhagem de linguagens imperativas, certo? A gente falou um pouco do pseudocódigo, mostrou como ele é baseado na expansão de macros, né? A importância do pseudocódigo, expansão de macros, tá? E a notação DEC. Aí aqui eu mostrei a ideia da expansão de macros, e a gente começou na semana passada, ou na segunda-feira, falando um pouquinho de linguagens de alto nível, mas sem aprofundar do que a gente está falando, né? Só que a gente fez um exercício, não sei se eu cheguei a mostrar esse slide, né? Mas a questão é por que as linguagens de alto nível existem? Porque a gente tem que criar mecanismos de lidar com a complexidade, não é? As instruções de máquina elas são complexas, ninguém quer ficar trabalhando com coisas super complexas, então a gente vai aumentando o nível das linguagens para poder lidar com isso, certo? E aí eu trouxe de volta uma coisa que eu tinha mostrado lá no começo, que a ideia de construir uma linguagem é construir um processo que você possa, um mecanismo ou uma forma, e que você possa ir com a sua mente desdobrando, não é? Construindo o conhecimento. Bom, eu não lembro. Uma das coisas que eu fiz foi uma tarefa para vocês compararem compilador com. A gente passou por isso, né? Deixa eu voltar aqui. Eu acho que eu pulei eu não falei do Fortran. Falei do Fortran? Ainda não. Eu pulei o Fortran e trouxe essa tarefa, que é a diferença de expansão de macros com compilador. Não foi isso? E aí a gente viu lá as diferenças e falou das etapas. Tudo bem? Tá. Agora, a gente vai entrar nas linguagens em si.
Só que eu vou mudar o roteiro que eu tinha pensado. Eu já mudei o roteiro. Eu não vou seguir o roteiro histórico. E tem uma razão para isso. Eu vou seguir linhagens. A gente vai precisar seguir linhagens e ideias. E por isso eu vou ter que fazer uma bagunçada um pouco na história. A gente vai falar da história, mas a gente vai bagunçar. Então a primeira coisa que eu quero que vocês prestem atenção, que foi grande influência em toda a história, até hoje tem influência, é que tem dois grandes grupos que influenciaram as linguagens de programação. Um grupo é o pessoal que fazia processos científicos, que queria fazer ciência, tá? O que se fazia de ciência? Uma parte da ciência era voltada à guerra mesmo, balística, né? O cara queria saber se, né, criptografia. Então os caras eram uma coisa mais científica. E uma outra parte estava preocupada com negócios. Então as empresas, elas começaram a dizer, opa, peraí, eu quero usar esse negócio aí para poder fazer a contabilidade da minha empresa. Ou o pessoal do censo, que fazia censo, a gente podia usar isso para fazer recenseamento. O que vocês acham que diferencia um grupo do outro? Em termos, primeiro vocês têm que pensar no computador da época, tá certo? Vocês têm que pensar no computador da época. No computador da época, o que vocês acham que diferenciava um conjunto do outro, de um grupo do outro? Hã? Poder de processamento era uma coisa importante, tá certo? A gente tinha pouco poder de processamento, certo? O que mais? O espaço da memória. A gente tinha pouca memória também, tá certo? Hoje, a gente tem memória imensa, poder de processamento enorme, espaço de armazenamento imenso. Então, na verdade, hoje em dia, se as linguagens de programação surgissem hoje, elas não iam sofrer influência, talvez, ou seguir os caminhos que seguiram naquela época, tá? Então, vocês têm que prestar atenção no seguinte. Espera aí, eu mudei a ordem dos slides e esqueci de trazer uns slides para cima. Cadê eles? Eles estão aqui embaixo. Tá. Ok. Não, não é aqui não. Espera aí. Tudo bem. Eu vou deixar para cá. Então, vamos lá. Então, esses elementos criaram duas linhagens. E essa classificação foi eu que montei e a ilustração eu esqueci de botar aí, mas foi criada pelo Gemini, tá? Então, quais são as linhagens que a gente vai estudar agora? De um lado, surgiu uma família de linguagens que estava pensando nos negócios, certo? E essa galera, ela estava preocupada com o quê? Com armazenamento, certo? Armazenamento, ler dado do disco, processar, fazer folha de pagamento, fazer contabilidade, transação bancária. Então eles estavam pensando em ler coisas do disco, processar e gravar coisas no disco. Era o principal. Eles não tinham em mente, eu vou fazer um software super complexo da memória. Naquela época não tinha muito isso nos negócios. Hoje a gente até tem, porque hoje você vai ver, sei lá, empresas usando data science para poder fazer os negócios delas, tá certo? Calculando rota de motocicleta para entregar comida. Então isso é complexo. Mas naquela época não. Naquela época o cara queria fazer a folha de pagamento, a contabilidade e as coisas mais básicas. Do outro lado, tinha a galera que queria fazer processamento científico, certo? André, mas processamento científico também exige um grande volume de dados, não exige? Você não tem que trabalhar com grande volume de dados? E por que vocês acham que eles não estavam prestando atenção no armazenamento? Consegue imaginar?
falou que a computação científica estava sendo patrocinada do exército, então talvez armazenamento não fosse um grande problema, né? Não. Quando eu digo preocupado, é a linguagem. Por que a linguagem não olhava para o armazenamento? Porque naquela época, e aí vocês têm que entender o contexto histórico da formação das coisas, naquela época, disco ou dados científicos, a gente não tinha em grande quantidade de forma digital. Não tinha como hoje. Se você pegar hoje, a gente tem um monte de dados digitais, porque a gente desenvolveu sistemas de coletar dados de sensor, de não sei o quê, de não sei o quê. Então a gente tem uma mundaréu de dados digitais hoje armazenados e usa isso para pesquisa. Tanto que quando surgiu a onda do Big Data, a galera falava o quê? Ah, nossa, a gente tem um monte de dados disponíveis para fazer pesquisa. Mas naquela época, os problemas eram, criptografia, balística. Você vai pegar os problemas que os caras estavam resolvendo, eles precisam de muito poder computacional na memória, processamento, mas disco mesmo. Era um negócio meio secundário para eles. E isso influenciou essas duas famílias que foram descendo a partir daí, tá? Então, na verdade, eu vou começar por um lugar que não é normalmente tão começado, porque geralmente o pessoal começa com o Fortran, que foi a primeira, mas daqui a pouco vocês vão entender por que a gente vai começar por outro caminho. A gente vai falar do COBOL, tá certo? O Flowmatic e o COBOL, certo? E por que a gente vai começar com eles? Porque essa família, ela nasceu naquela área de business, certo? Essa galera estava preocupada com empresas, negócios, não estava preocupada em ciência. Vamos ver a cara da linguagem. Quem foi que desenvolveu ela? Grace Hopper. Quem é que lembra de Grace Hopper? Lembra da história do bug lá que a gente falou e tal? A Grace Hopper está aí, tá certo? Ela é uma das grandes teóricas, uma das grandes contribuições na computação, porque ela criou o Flowmatic, e o Flowmatic foi a grande influência do COBOL, certo? E olha só o que o pessoal conversava na época. E quando você vê o que o pessoal conversava na época, você vê que a ingenuidade da galera da computação é infinita, certo? Olha só a ingenuidade. Eles queriam criar uma linguagem cuja notação fosse próxima à escrita em inglês, certo? Por que eles quiseriam fazer isso? Primeiro porque eles achavam que o programa ia ser mais fácil de escrever, porque ia parecer com o jeito como você escrevia em inglês, certo? Então tudo bem, até aí tudo bem. Não, porque o programador ia achar mais fácil. Francamente, hoje, com a maturidade que a gente tem olhando para trás, é ridículo isso, né? Porque as palavras estão em inglês, que no final você aprende os comandos, tanto faz qual é a língua, do jeito que for, e você usa, não é? E eu também aprendi isso em anos de ensino, porque antigamente, quando começava a ensinar, a gente usava os algoritmos em português, porque a gente achava que era mais fácil, né? E depois passava para a programação em Pascal, naquela época a gente usava Pascal. Mas, depois com o tempo eu fui descobrindo que não fazia diferença nenhuma. Se eu introduzisse direto Pascal, é só falar para o cara que o while é enquanto. É uma palavra. O cara não vai achar mais fácil programar porque ele não aprendeu naquela hora aquela palavra em inglês, certo? Mas o pessoal achava isso. Mas não é isso que eu estou chamando de ingenuidade. A ingenuidade é que eles queriam, até mesmo eles achavam... Então, primeiro, vamos lá. Grace Hopper falou isso aqui, ó. Então, os programas matemáticos têm que ser escritos em notação matemática. E processamento de dados. Note que ela chamava as coisas de business de processamento de dados. Porque, no fundo, era isso, né? O pessoal da época de negócios, eles achavam que era muito mais processar dados em disco, por exemplo. Tem que trabalhar com English Statements, tá? Ela foi super importante na computação, mas, francamente... Graças a Deus, eu só tive que fazer isso como disciplina na faculdade e nunca tive que programar nessa linguagem. Tá certo? Porque assim, vocês estão vendo um pedaço de um programa em Flowmatic, certo? Que é antecessor do COBOL. Eu resolvi não mostrar o COBOL de primeira porque ele tem muito mais coisa escrita ainda.
Então eu estou traumatizando vocês em etapas, certo? Então o que era importante no Flowmatic para vocês prestarem atenção? Mas isso é uma coisa importante, que vai influenciar toda uma... Apesar de vocês verem que essas linguagens, elas não têm uma linhagem muito grande, tá certo? O conceito de prestar atenção nos dados e não gastar muito com processamento, depois vai influenciar lá na frente o SQL, tá? Porque o SQL, do ponto de vista de modelo, é a mesma ideia. O SQL, ele presta atenção nos dados, como você processa e trabalha com os dados, mas, eu quero fazer um puta computação na memória, não usa SQL para isso, porque ele não foi feito para isso. Então é um pouco nessa linha, tá certo? Apesar de que o SQL não é derivado disso aqui, porque a linguagem é totalmente diferente, é declarativa, a gente vai falar sobre ela, é linda, mas o conceito é derivado disso aí. Então, onde que eles faziam? Eles definiam, por exemplo, formato de entrada, aí falavam assim, olha, por exemplo, pega aqui um registro. Primeiro que era gravado em arquivos naquela época, né? Ninguém nem imaginava ainda banco de dados, malmente, né? O pessoal usava aquelas fitas, né? Que eram sequenciais. Então eram arquivos assim, tá? E aí dizia assim, ó, a posição 1 quer dizer que é do arquivo A. Os próximos dígitos é o número no estoque, tá? São 5 caracteres. Aí ali em cima você falava, ó, 5 dígitos. Depois, os próximos 2 não, se está disponível, os próximos 4, está disponível. Aí você ia dizendo como a estrutura do arquivo era montada. E aí você perdia um pedaço do programa, né, explicando isso. Depois, se você vai ter a disciplina de banco de dados, você vai aprender que o banco de dados moderno, você deixa essa especificação dentro do banco. É o dicionário de dados. Mas naquele tempo... mas até hoje em SQL eu posso definir a estrutura. Pode, mas você define separado, você não precisa ficar repetindo o que fica no banco. Naquela época não, o programa que tinha a inteligência dos dados. Então, todo programa que usasse esse arquivo tinha que repetir essa declaração. Certo? E aí quando você ia fazer uma mudança de layout, era maravilhoso. Porque aí quebrava tudo para todo. Eu já passei por essa experiência, gente. É que vocês não, porque vocês já estão com banco de dados relacional, centralizado, isso aqui. Mas na minha época, era um negócio que era um treco. Não, já corrigimos tudo. Primeiro que assim, não tinha as ferramentas que tem hoje, que você podia sair fazendo mineração de onde está, fazer find and replace, tinha nada disso. Tá? Aí o cara falou, não, já revisamos tudo que tá rodando. Só que aí tem uma rotina que roda uma vez por mês, que ninguém olhou, porque nem lembrava. Aí quando ela vai rodar, ela vai acessar essa base que mudou de layout e quebrou. Isso acontecia, tá certo? Mas tudo bem, é o que tinha naquela época, tá? Era muito melhor fazer com isso aí do que fazer, por exemplo, em Fortran. Em Fortran era suicídio, certo? Porque esses caras, eles tinham toda uma atenção aos dados e ficava documentado. Anota, isso aqui já era quase um dicionário de dados, certo? E o programa, tá certo? E olha só o que significa em inglês. Você escrevia for every price record in file B do the following. Nossa, vocês não têm ideia de como isso era irritante quando a gente fazia uma prova de COBOL. Eu falava, você redige em COBOL, você não escreve. Tá certo? Eu passava 3 páginas e ainda não tinha começado o meu código. Era irritante. E isso a gente tinha que fazer na mão, no papel. Era terrível. O nome do era parágrafo. Parágrafo. Era parágrafo. Você escrevia. Então, assim, é porque o pessoal achava que isso era bom, porque você depois, o gerente... Aí tem isso, tem uma expressão que é assim, eu acho que... não, é no COBOL. O gerente da empresa tem que ser capaz de ler e entender o que aquilo faz. É isso que é ingenuidade. Porque gerente nunca vai ler isso. O argumento para ele não saber que é o mesmo? Então, certo. Então, era assim. Eu não espero que ninguém aprenda a usar Flowmatic, até porque nunca foi muito usado, né? Mas por que a gente fala do Flowmatic? Porque o Flowmatic foi a grande influência do COBOL, né? O que o COBOL... O COBOL, ele, enquanto o Flowmatic foi uma construção só da Grace Hopper lá, que a gente tinha visto aqui, né? O Flowmatic, o COBOL, ele já foi um comitê que fez, tá certo?
que foi patrocinado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Mas eles tentaram manter, ela foi baseada no Flowmatic, foi uma derivação, e tentaram manter algumas coisas que eles achavam que eram sensacionais. Por exemplo, English-like, né? Então o programa deveria ser compreendido por um gerente. Você pensa se um gerente ia ler um negócio desse, tá certo? Mas naquela época eles achavam que talvez, né? O COBOL foi criado então por esse comitê, e o COBOL ele tem uma experiência muito interessante, tá? E aqui eu vou fazer uma comparação com o ALGOL, que é uma linguagem que eu ainda vou mostrar, eu não mostrei, mas o que a gente consegue? Isso aqui é uma análise que o Sebesta fez, que eu achei muito interessante. O COBOL, ele teve poucos descendentes, entenda-se por poucos, tá? Que foi o PL1, um descendente. Nunca mais, ele não influenciou mais nada. Ou seja, esse estilo de linguagem, ele provavelmente, né? Pelo menos eu me lembro, quando eu saí da faculdade, eu me negava a programar em COBOL. Tá? Eu tive casos que eu tive que rejeitar trabalho, porque eu disse não. Eu já programei até em Fortran. Até em Fortran eu programei, mas em COBOL eu me negava. Não, COBOL não. COBOL já é... Então, isso quando eu estava na faculdade. Tá? Não vou falar o ano, porque isso aí são outros assuntos. Mas eu já me negava. E tinha muito serviço de COBOL. Aliás, naquela época, eu acho que talvez a maioria, muita gente programava em COBOL. Tá? Ela deixou poucos descendentes, porque realmente a linguagem em si, a concepção prolixa, não sei, mas, não sei, assim, na época do Sebesta ele mostrou uma estatística, mas eu estou falando de um livro que foi de 2012, eu procurei estatísticas mais recentes, aparentemente ainda quando se fala mais usada, não é que hoje em dia as pessoas usam mais, foi mais usada historicamente, ou seja, tem mais código escrito em COBOL do que qualquer outra linguagem. Também é difícil de comparar, porque às vezes um programa simples em COBOL mas até hoje ela é usada. Eu posso mostrar depois do TIOB lá, que é a estatística da comparação das linguagens, ela é muito usada até hoje. Tá? Já o ALGOL, que a gente vai ver daqui a pouco, ela é a linguagem que deixou mais descendentes, então ela influenciou uma geração, C, Pascal, um monte de gente foi influenciada pelo ALGOL. Mas o ALGOL em si, o ALGOL, nunca foi muito usado. Isso é engraçado, né? Então, ela nunca... O próprio ALGOL não, ela serviu como base para os outros usarem, mas ela em si nunca foi. Exceto alguns casos muito especiais. A Boros usava o ALGOL, aliás, o sistema operacional dela era escrito em ALGOL. Do mesmo jeito que o Unix é escrito em C, né? Então, certo? Aqui está um programa em COBOL. Então, se vocês achavam que o Flowmatic era prolixo, isso aqui é muito, muito mais prolixo, tá certo? E essas coisas aí são obrigatórias, eu sei que fazer. A minha professora tirava um ponto para cada negócio desse que eu esquecesse aí, tá certo? Então você tinha que fazer Identification Division. Você tinha divisões, aí dentro das divisões você tinha seções, certo? Aí tinha Identification Division, aí depois você tinha que falar o nome do programa, não sei o quê. Environment Division. O Data Division, ele era o dicionário de dados, só que vocês estão vendo que ele já é um aprimoramento do dicionário de dados que tinha o Flowmatic, tá certo? Isso aqui, na minha visão pessoal, apesar de que o Sebesta, que fala também sobre COBOL, ele tem uma outra teoria, ele acha que uma das principais razões é que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, como ele patrocinou, ele meio que obrigou ali agências públicas, federais, isso aqui, usar, e foi isso que fez o COBOL crescer. Pode ter sido também. Eu acho que o COBOL cresceu porque naquela época, para empresas, ter esse enfoque nos dados de forma organizada, mesmo se era prolixo, era importante. Qualquer linguagem que você fosse usar, que não fosse dessa linha, não dava muita bola para isso não. Na verdade, você tinha que usar arquivo. Porque você tem que pensar que nessa época não existia o conceito de bancos de dados. Não existia. Então, ou o cara usava um negócio desse, que já tinha um esquema, já organizava o negócio,
Ou ele ia abrir arquivo em Fortran do mesmo jeito que vocês fizeram em C. E era uma brincadeira, aquele negócio. Não tinha nenhuma documentação, não tinha nada, cada um fazia do seu jeito. Era horrível, tá? Então, aqui vocês só estão vendo a definição dos dados, tá certo? E isso aqui eram os programas. E por que eu quero mostrar para vocês o programa? E por que eu comecei com essa linhagem do Flowmatic e do COBOL? Porque eu quero, em paralelo com vocês, começar a discutir como, naquela época, se discutiam as abstrações. Como alguém abstraía alguma coisa. E, no COBOL, surgiu uma proposta de abstração. E aí, depois eu vou mostrar para vocês uma coisa interessante. Vocês vão ver que, se você comparar Fortran com COBOL, daqui a pouco eu vou falar do Fortran, o COBOL, ele trabalhou mais com os dados, as estruturas de dados. Mesmo sendo estruturas de dados em disco, ele trabalhou mais. Mas as estruturas de programação, ele não deu tanta bola. O que vai ser invertido no Fortran, certo? Então, vamos olhar aqui, ó. Ele tinha esse negócio aqui que a gente chamava de parágrafo, certo? O que era um parágrafo? Um parágrafo era uma procedural function, que nem vocês fazem, certo? Só que não tinha argumentos. Você não passava nada de argumento. Isso significa o quê, gente? Hã? Amarrado? Você acha que era amarrado? Amarrado a quê? Porque assim, um cara fazia assim, não, isso aqui é como se fosse uma função, só que eu não preciso passar os parâmetros. Maravilhoso. E aí? Qual é o problema? Hã? Exatamente. Então vamos, agora a gente vai fazer isso no laboratório. Então para fazer isso agora, todo mundo lembra qual é o endereço do Program to Learn? Todo mundo vai entrar no Program to Learn. Lembrem aí o roteiro como é que é. É github.com/santanque Program to Learn. Certo? Aqui tem o seguinte. O pessoal, quando ficam sabendo que a gente vai dar aula, avisam o Binder e o Binder para de compilar os negócios. Então o Binder não compilou a última aula. Então a gente vai ter que fazer o seguinte. Mas a vantagem é que ele compilou a anterior, que a gente não precisa mais, mas está compilado, certo? Então o que vocês vão fazer é dar risada. Só vai funcionar esse Stable Test Version aqui, né? Então vocês vão ter que abrir esse link do Stable Test Version aqui, certo? Que é o notebook. E a gente vai ter que fazer aquela mesma coisa que vocês fizeram da outra vez. A gente vai ter que baixar o notebook e subir para o Jupyter. Tudo bem? Tá? A vida é injusta, tá, gente? É desse jeito que funciona a vida. Se serve como lição final para vocês, tá? Aí é o seguinte, quando estiver funcionando aqui, vocês vão baixar os notebooks aonde? Vocês vão entrar aqui em Paradigmas aqui, tá? Paradigmas, ele já vai direto. Tem esse Modularization e esse tem Process Abstraction. A gente vai começar com Modularization. Então vocês podem baixar o Modularization e subir para o notebook. Tá certo? Já sabe, né? Você vem aqui, dá um download, baixa em algum lugar e vai subir aqui. Tá? Aqui você vai dar um upload, vai pegar o Modularization que você fez e vai abrir. Tudo bem? Tudo certo? Bom, então eu vou agora refletir sobre isso que aconteceu no COBOL. Mas para refletir isso que aconteceu no COBOL, como eu falei para vocês, a gente vai analisando a evolução das linguagens, mas não só como uma história no papel. A gente tem que entender o que as pessoas estavam tentando fazer, certo? E nas linguagens imperativas, existe um modelo que foi muito usado, que deveria ter sido explicado em estrutura de dados, não sei se todo mundo viu estrutura de dados, que se chama tipo abstrato de dados, ou Abstract Data Type. Então, vamos falar um pouquinho sobre ele,
Porque esse tipo abstrato de dados, ele é a base da evolução da modularização nas linguagens imperativas, tá? Isso aqui eu vou pegar, na verdade, eu não tive tempo de incorporar nos slides, vai ser uma aula que eu vou falar que eu dei em orientação a objeto, mas eu vou pular a parte de orientação a objeto e eu vou falar, peraí. Não, peraí. Peraí, eu vou pegar um anterior a esse, que é o do tipo abstrato de dados, é esse aqui. Eu pensei que já estava incorporado lá. Deixa eu ver se eu fiz alguma coisa errada. Ah, não, tá aqui, tá incorporado aqui. Tá. Então a gente vai começar, na verdade, falando de tipo abstrato de dados ou abstract data type. E o que é isso? Né? Que conceito é esse? Tá? Então, o Tannenbaum define como um conceito básico que define tipo de dados. Né? Isso significa o seguinte: imagina que eu quero considerar a abstração de algum conceito matemático que poderia ser implementado num computador, mas eu não quero saber como ele foi implementado. Eu quero descrever esse tipo abstrato de dados baseado nas operações que esse tipo pode executar. Certo? Então, a Liskov, Bárbara Liskov, foi ela que definiu esse conceito. Então, ela diz que um tipo abstrato de dados é completamente caracterizado pelas operações disponíveis nesses objetos. Certo? Então, note, eu estou trazendo tipo abstrato de dados, por quê? Porque quando a gente começa ali no COBOL, eu vou começar a mostrar para vocês que vai existir uma movimentação na direção de abstrair coisas. Certo? Então, por exemplo, um parágrafo em COBOL era uma tentativa de abstrair que ali ia acontecer um conjunto de coisas consistentes ou integradas entre si. Certo? Então, deixa eu mostrar como é que é a teoria. Eu quero que vocês prestem atenção que essa teoria dos tipos abstratos de dados, elas vieram muito depois daquelas linguagens lá. Ela foi mais moderna, entenda, década de 70 ali. Vocês viram ali na citação da Bárbara Liskov, 1974. Tá? Mas eu estou olhando retrospectivamente para a história, dizendo, olha, o pessoal queria chegar aqui e quais foram os passos evolutivos ou mentais que eles foram dando. Então imagina que eu quero criar um tipo abstrato de dados que lista números inteiros não negativos. Tá? Então, eu quero criar uma máquina que fabrica números naturais. Essa é a ideia. Tá? Então eu posso imaginar que a minha máquina tem 3 operações e para cada uma delas sempre vai gerar uma saída. Vai ser primeiro, próximo e anterior. Tudo bem? Qual é o primeiro número natural não negativo? Certo? Então, se eu der a operação primeiro, vai sair o 0. O 0 é o primeiro número natural não negativo. Tudo bem? Qual é o próximo? Não preciso perguntar, né? 1. Então, se eu ativar a operação próximo, sai o 1. Próximo, 2, próximo, 3, próximo, e assim vai, né? Anterior, 3. Então, na verdade, vocês concordam comigo que se eu posso definir os números naturais apenas imaginando essa máquina. E eu posso até descrever conceitualmente dizendo, olha, toda vez que eu der próximo, vai sair um número que é 1 a mais que o que saiu antes, e assim por diante, não é? Então, eu poderia definir o número natural pelas operações que podem ser feitas no número natural, sem precisar saber os detalhes de implementação.
Aí, legal. Eu vou pular essa parte do algoritmo. Todo mundo entendeu. Agora eu vou pular e vou pensar uma máquina de empréstimos. A gente vai construir uma máquina que calcula empréstimos, como um tipo abstrato de dados. Na verdade, em estruturas de dados, vocês estudaram vários tipos abstratos de dados. Quem pode me dar um exemplo de tipo abstrato de dados que vocês estudaram em estrutura de dados? Hã? Uma string? Eu poderia dizer que eu poderia definir uma string como um tipo abstrato de dados, mas não é geralmente isso que em estrutura de dados a gente caracteriza como tipo abstrato de dados. Uma lista encadeada. Na verdade, eu não diria uma lista encadeada, porque lista encadeada já é uma implementação. Eu diria uma lista é um tipo abstrato de dados. E esse tipo abstrato de dados, lista, pode ser implementado como encadeada, um vetor contínuo. Ah, oi? Um struct, ele é uma forma de implementar, é um mecanismo que você pode usar para implementar. Quando eu digo pode usar, porque o tipo abstrato de dados tem as operações, não tem só armazenamento de dados. Para implementar um tipo abstrato de dados. Mas os tipos abstratos de dados são as especificações abstratas. A gente está falando de fila, pilha, lista, árvore, certo? Hã? Grafo. Então, por quê? Porque quando eu falo de pilha, vocês lembram? Vocês estudam pilha. Eu defino as operações. Empilha, desempilha, não é isso? E eu defino o que acontece quando eu aplico a operação. O que acontece quando eu empilho? Isso vai entrar numa pilha lá. O que acontece quando eu desempilho? Vai sair o último que eu empilhei. Eu defino conceitualmente, sem dizer como eu vou escrever o código. Isso é o tipo abstrato de dados. Depois que eu definir isso, aí sim, como é que é a implementação? Pode ser um vetor, pode ser uma lista encadeada, certo? Todo mundo entendeu? Tá, então, isso é um tipo abstrato de dados. É você pensar conceitualmente, tá? Aqui eu vou criar um tipo abstrato de dados que é de um empréstimo. Eu vou imaginar o meu empréstimo como se fosse uma maquinazinha. O que essa maquinazinha faz? Ela vai calcular um financiamento de juros compostos. S vai ser o valor da primeira parcela, certo? N é o número de parcelas que eu vou pagar nesse empréstimo. E J é o percentual de juros, certo? Como é que eu calculo a parcela do mês seguinte? É sempre calculada em relação à parcela do mês anterior, certo? Então, a parcela do mês seguinte vai ser igual à parcela do mês anterior vezes o percentual de juros, tá? Tudo bem? Todo mundo consegue imaginar isso como uma máquina abstrata? Um tipo abstrato de dados? Vai ser uma máquina assim, concorda? Eu posso ter um botão novo empréstimo, o que ele vai fazer? Ele vai sair a primeira parcela, que eu já tenho, tudo bem? Ele mostra lá. Um novo empréstimo, eu tenho que dar os dados, tá certo? Quando eu pedir a próxima parcela, como eu acabei de criar o empréstimo, a próxima parcela vai ser a primeira, que é o S. Aí a próxima parcela é os juros em cima da primeira. A próxima é os juros em cima da segunda. A próxima é os juros e assim por diante. Tudo bem? Tudo certo? Bom, então no notebook de vocês, agora que vocês já devem ter aberto, o meu já expirou, vou ter que abrir de novo. Ah, tá. Então, no notebook de vocês tem a descrição do problema, tá certo? Espera aí, deixa eu... o meu não gostou do que eu fiz. Ele ficou chateado, magoou. Enquanto ele está abrindo de novo... Ó, aqui eu descrevo o tipo abstrato de dados. Tudo bem? Tudo certo? Aqui eu mostro o programa em COBOL
tá? Que faz isso aí. Tudo bem? Programa em COBOL que faz isso aí. O que eu quero que vocês façam agora? Essa tarefa vocês vão ter que entregar, certo? Tem um tem portal. O que vocês vão fazer é que vocês vão pegar o programa em Python que já tinha, é o mesmo. Vocês vão olhar o que eu fiz nesse programa em COBOL e vocês vão adaptar o programa em Python para se comportar que nem esse programa em COBOL. Todo mundo entendeu o que é para fazer? Hã? Então vamos lá. Vocês têm pouco tempo, essas tarefas têm que ser feitas rápidas. Já tem. Esse programa ele está contínuo, não está? Ele tá só linear, ele está direto, né? Ele só faz isso. Hã? Dá uma olhada no programa em COBOL primeiro. Você não sabe COBOL, mas tenta entender. Tenta dar uma analisada e entender. Cara, não, a alteração é pequena. Quem está evitando essas atividades? É você. Não, foi. Mas vamos lá. Eu quero que vocês primeiro analisem esse programa em COBOL para dizer assim, o que ele está fazendo de diferente, certo? Qual a diferença dele para o de cima? E aí eu quero que vocês adaptem o programa em Python. Vai lá. Não, o Binder não está abrindo? Aqui, o meu notebook secreto que tem a resposta. Quem é que quer me dizer o que provavelmente está acontecendo nesse notebook aí? O que está acontecendo? No COBOL. O que está acontecendo no COBOL? Ah, tá vendo? Vamos lá. Você entendeu? O que vocês fizeram? Vai lá. Fala aí. Hã? Como é que vocês fizeram em Python? Acho que ninguém. Exatamente. Vocês estão vendo aqui, ó, gente, tudo bem, vocês podem, eu não sei COBOL, mas está escrito perform calculate next installment. E aí que tem calculate next installment. Vamos tentar imaginar o que isso é. Ele está chamando a função, concorda? Ou o parágrafo, na verdade aqui é o parágrafo, tá certo? Mas ele está chamando e cadê os argumentos? Não tem argumentos no COBOL. Isso aqui, essas tarefas eu faço porque eu vejo que tem muita gente que entra, liga o modo podcast, vai fazer outra coisa e fica escutando eu falar como se fosse uma musiquinha de fundo e tal, né? Então, olha só, isso aqui é um parágrafo, ele está chamando parágrafo. Se esse parágrafo não recebe argumentos, significa o quê? Que é tudo global. É tudo global, certo? Tá, vamos lá. Tudo global. Então, se você fosse fazer em Python, você ia fazer uma coisa assim, ó. Olha só como é que está em Python. Você ia fazer como se fosse uma função, certo? Você não faz isso em Python no mundo real, mas assim, é só para a gente comparar com o COBOL. Tá? Então, na verdade, eu não colocaria nem, ali tá ali dentro. Eu vou ser Não, mas mas na verdade assim, o global está dentro da função, mas não estaria nem dentro, estaria fora mesmo, né? Isso não está correto, tá certo? Mas eu vou ser sincero porque eu peço ajuda do Claude aqui. Vocês não podem, né? Mas eu tenho que produzir essa aula rápido. Então...
Mas ele botou o global dentro. Eu colocaria fora, tá certo? Note, então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo eu estou fazendo um for, esse for calcula várias parcelas, tá certo? É o mesmo lá de cima. Só que ao invés de calcular a parcela aqui, eu estou chamando o calculate next instance, certo? E o calculate next instance não recebe argumento nenhum, tudo bem? Aí agora tem uma tarefa para vocês que é o seguinte, eu quero saber qual é a vantagem e qual é a desvantagem. Vantagem não tem, desvantagem. Não tem? Se não tivesse vantagem, o COBOL não tinha parágrafo. Aliás, eu tive que programar com uma outra linguagem, que eu não vou falar, não, Progress, tá? A linguagem chamava Progress, que também era parágrafo e não tinha argumento, e eu passei o tempo todo que eu tive que programar xingando a linguagem. Mas tem vantagem. Se existia parágrafo, tem vantagem. Não tem vantagem em relação à fusão. Em relação a escrever o programa linear, qual é a vantagem? Não é? Reutilizar é uma vantagem. Boa. Escreve aí, que você vai ter que entregar a tarefa. Tem um campo texto depois da pergunta, tá? Embaixo da pergunta tem lá, comente, porque não sei o quê. Tem um campo texto. Escreve aí que... Então, uma vantagem é reutilizar. Que outra vantagem tem? Eu posso ser dúvida, mas se você troca a indentação do parágrafo, você perde o texto e fica com coisa de função, você só tem acesso às coisas que são vídeo, e se você volta, você... A história da indentação eu nem quis comentar, porque assim, eu estou tentando dar foco no que é importante, mas ele usa indentação, e ele usa indentação de uma forma ultra rigorosa. Você tinha que dar um número exato de espaços, senão o programa... Não, senão o programa não compilava, e o pior é o seguinte, tinha um número de espaços para o division, tinha um número de espaços para o section, enfim, isso era trágico, tá? Mas, e a ideia de indentação era meio parecida com o que você tem no Python, né? Apesar de que ele não precisava de indentação, porque se você olhar, o Python tem indentação, mas você não precisa fechar o bloco nem abrir, né? O COBOL tem indentação e você precisa abrir e precisa fechar o negócio. Certo? Então... certo? Então, vamos lá. Mas que outra vantagem? As desvantagens vai ser fácil, mas que vantagem você tem mais? Por que alguém criou o parágrafo, pelo amor de Deus? Além do reuso. Redução. Tentativa de facilitar o código? Isso, porque é redução de complexidade. Pense, por mais que parágrafo seja um defeito, não seja tão bom, no mínimo você está quebrando o seu código em pedaços, certo? Isso reduz a complexidade. Pense que por mais críticas que a gente tenha ao COBOL, ele é a linguagem que tem mais código escrito até hoje. A galera usou muito. A gente não pode desprezar isso. Deu para fazer sistema que controla a transação bancária, entendeu? Então não dá para você desprezar e dizer isso é um lixo. Não, a linguagem ela faz um negócio, certo? Você falou de banco, eu lembrei que o COBOL tem ponto fixo, ele não tinha nem ponto flutuante. Não. Era ponto fixo. Por isso que o pessoal botava A roxinha usa, né? Por isso que ele tá feliz. Não usa porra nenhuma, tá doido? Depois eu vou contar uma história sobre ponto flutuante, mas não agora. Para não desviar o foco. Tudo bem, gente? Tudo bem? Então vamos continuar na nossa história agora. A gente vai continuar na nossa história e agora prestem mais atenção para vocês não dormirem no ponto. Certo? Então o que a gente vai ver agora é que a gente vai evoluir um pouquinho. Tá certo? E nesse estágio de evolução, eu vou agora trazer um pouco para vocês prestarem atenção, porque daqui a pouco a gente vai puxar isso de volta. Esse aqui, vocês vão ver que essa aula ela também bastante conduzida por dois livros. Um livro, que é o do Sebesta, ele tenta olhar a linguagem e explicar o que a linguagem é, porque ela era assim, o que ela tinha de bom, o que ela tinha de ruim, explicar por quê. E esse livro do Abelson, ele é um livro, não é um livro de paradigmas, ele trabalha com um paradigma, que é o Lisp-like, vamos chamar assim, né? Mais especificamente o Scheme, mas
O que ele tenta fazer com essa linguagem... Oi? É o Structure Interpretation. É. Não, ele é de paradigma. Ele é de paradigma? É que ele usa esse time para implementar tudo. É, mas ele não faz análise como o CBesta faz, de olhar várias linguagens e tal. Ele tenta pensar sobre o paradigma, olhando como a coisa é construída. E é por isso que eu vou trazer ele também, tá certo? Então, o Abelson, ele tenta... É Abelson e outros, mas eu vou falar sempre Abelson, tá certo? Ele tenta trazer o seguinte. O que o COBOL e outras linguagens depois estavam tentando fazer? Você começa a pensar o seguinte, existe o que a gente chama de abstrações em programação, em processos, né? E aí quando você faz abstrações em processos, você vai pensar em três coisas, que a gente vai articular daqui a pouco essas três coisas. As expressões primitivas, que são as coisas mais elementares. Eu poderia imaginar aqueles elementos mais básicos que você usa para fazer teu programa, tá? Depois, os meios que eu combino essas coisas. Então, como é que eu construo uma expressão, como é que eu construo uma sentença combinando essas primitivas? E meios de abstração. O meio de abstração é como é que eu vou pegar essa galera num negócio mais embaixo, vou juntar ela, vou dar um nome e vou trazer para um nível mais de cima. Vou pegar uma galera aqui, vou juntar ela e vou trazer mais para cima. Isso é meio de abstração, tá certo? E isso vai ser importante para a gente entender... Essa tarefa eu vou pular, porque senão vai ficar muito lenta, mas eu queria que vocês falassem. Quais são os elementos que você acha que levaram às características da linguagem Fortran? Vamos lá. Ah, o Fortran, não falei do Fortran ainda. É que eu troquei a ordem do COBOL pelo Fortran. Bom, deixa eu falar do Fortran. O Fortran, na verdade, apesar de eu estar apresentando depois, ele é anterior ao COBOL, tá certo? E ele é considerada a primeira linguagem, foi considerado o primeiro compilador de linguagem de alto nível. Eu não estou chamando a primeira linguagem de alto nível, porque hoje, se você pegar lá na história, tem lá o SUSE lá que fez aquela linguagem, não sei o quê. Então, não é mais justo, eu acho, chamar ela da primeira linguagem de alto nível, mas ela é quem fez o primeiro compilador. Vamos chamar a primeira linguagem de alto nível funcional. Você conseguia chegar lá, escrever um programa, compilar e rodar. Certo? Bom. Ela foi criada pela IBM. Certo? Nessa época, muitas linguagens na história eram criadas pelas grandes corporações. Por quê? Porque elas tinham os computadores delas, elas tinham que fazer um jeito das pessoas programarem os computadores delas, elas tinham dinheiro e pagavam gente para fazer. Então o Fortran foi criado na IBM, certo? E o nome é Formula Translating System. Então vocês já estão imaginando que naquela divisão que eu mostrei, enquanto o Flowmatic e o COBOL iam para o lado de business, e estava olhando os dados do disco, como é que você processa, como é que você gera, o Fortran estava olhando a parte científica, computacional, para processamento, fórmula, né? O nome já vem Formula Translation, estava olhando isso. Isso aqui a gente já respondeu, a diferença da expansão de pseudocódigo em compilador, tá? Então eu mostrei lá, né, historicamente, e a gente já passou isso. Então, aqui novamente voltando para Belson, o que eles começaram a fazer na hora que eles começaram a construir o Fortran é que eles queriam pensar em abstrações com procedimentos. E o Fortran, apesar de ser anterior ao COBOL, ele já era mais evoluído nessa abstração. Primeiro, o Fortran ele tinha subrrotinas. E as subrrotinas do Fortran já tinham parâmetros. Certo? Você já passava argumentos para ele como parâmetro. Então ele já era mais evoluído nessa parte aí. Certo? Por quê? Se a gente pensar bem, se a gente olhar, do ponto de vista de quem está pensando em processar mais coisas mais complexas na memória, o cara que não está pensando só em dividir o negócio em pedaços, ele precisa dessa abstração mais poderosa para desenvolver o que ele está fazendo. Então esses caras já começaram a pensar desse jeito, certo? Mas ele tinha, do lado dele, alguns defeitos. Um dos defeitos, eu já falei, ele não dava atenção aos dados que estavam gravados no disco. Isso para ele era um negócio meio secundário. Você abria um arquivo, mas não tinha nenhum padrão muito documentado. Então o pessoal de negócios nunca gostou do Fortran, certo? O que mais?
Aí, vocês têm que aprender uma coisa na história que pouca gente conhece, porque não viveu na minha época. Porque na minha época, quando eu fiz faculdade, esse debate era quentíssimo. Hoje em dia, ninguém nem sabe que ele existiu. Certo? Aqui só um exemplo para vocês verem. O Fortran, no começo, o Fortran não ligava para a indentação, tá certo? Não é só que a linguagem não exigia, mas ninguém nem escrevia código identado, porque whatever, tá certo? Mas tinha uma coisa que é muito curiosa, tá certo? Que é o seguinte. O if do Fortran, que depois o Basic herdou esse mesmo if, certo? O if do Fortran, ele só aceitava um comando. Você fazia if, uma expressão, um comando. E aí, essa tarefa vocês não precisam entregar, que vocês hoje só vão entregar os notebooks para não atrasar. Mas eu pergunto para vocês, como você usaria um if para uma condição com múltiplas linhas? Eu não quero que você mude a linguagem, tá? O if só aceita um comando. Como você faria um if para múltiplas linhas? Você pode usar if dentro de if, mas aí o segundo if é o único. É uma coisa. Você não resolveu o problema. Hã? Não tinha parágrafo. Não, você podia usar o equivalente que era. Quem é que falou? Você podia usar o equivalente que eram as funções dele, os módulos, né? Podia usar módulo. Mas você concorda comigo que toda condição que você fizesse, que tivesse mais de uma linha, tinha que virar um módulo? Ninguém fazia isso. Até porque módulo hoje, a gente não se preocupa mais, as linguagens são muito rápidas. Mas naquela época custava muito, certo? E aí? A gente usava o módulo aí, fazia condição. Tinha um outro jeito. É um jeito que, graças a Deus, vocês nem sabem que existiu. Tá certo? Ainda... Hã? É. A maioria não sabe. Na minha época o pessoal sabia. E a experiência de saber isso é equivalente a uma experiência que eu conto uma vez, quando a minha sobrinha era muito pequena ainda. A minha irmã, ela tinha um hábito muito saudável de alimentação com minha sobrinha. E aí um dia eu fui sair com ela para ir para o cinema. Aí depois do cinema eu falei, você quer comer no McDonald's? Aí ela falou assim, o que é McDonald's? Eu pensei, estraguei minha sobrinha. Vocês não sabem o que é GoTo, né? Mas ao saber, eu poderia estragar vocês todos, certo? O que é GoTo? GoTo era um negócio que existia na época, e várias linguagens tinham. O Basic era o mais famoso pelo GoTo, mas o Fortran também tinha. O GoTo é uma técnica que você pula para um lugar qualquer do código. Inclusive, o primeiro Fortran e o Basic, eles numeravam. Era número, você dava GoTo, tal lugar, GoTo, e aí era um inferno. No Basic era um inferno, porque se você acrescentasse uma linha, você tinha que renumerar o GoTo, era um inferno. Não era nem GoTo com label, tá? Isso era pior do que assembly, que eu mostrei para vocês, tá certo? Bom, então olha essa instrução aqui. Se A for maior que B, tudo bem? Vá para a linha 10, certo? Então olha só, se A... Não, menor, né? É less than, é menor. Se A for menor que B, então vá para a linha 10, ele vem para cá. Aí ele executa isso, e o contínuo quer dizer que terminou a condição. O contínuo era uma instrução que foi inventada no Fortran, que ela não fazia nada, era só um ponto de encontro. Se não fosse, seria o else, que o Fortran 1 não tinha else. Se não for, você seguia o programa, executava aquelas duas instruções e dava GoTo 20, aí pulava esse pedaço. Não é lindo? Não é lindo isso? O que vocês acham que isso gerava? O pessoal se perdendo, esquecendo de colocar o... Isso aqui. Então, assim, isso que você está vendo aí, não esse exemplo não é em Fortran, mas foi uma linguagem qualquer que eu achei que tinha um desenho bacana. Mas exatamente isso que você está vendo era como ficavam os programas. Então, na minha época, tá, as linguagens que eu conhecia, eu não sei se o Pascal tinha,
Mas as outras linguagens, elas tinham GoTo. O Basic, ele dependia do GoTo para a maioria das coisas que ele fazia, certo? E a gente usava o GoTo extensivamente, e o programa ficava ininteligível, certo? Ininteligível. E eu lembro muito bem disso, porque na minha época, foi lançado o Fortran 77. E o Fortran 77 foi o... Hã? É. Não, foi o primeiro, porque teve o 1, o 2, o 3, o 4 e o 77. Não, é porque na verdade... Na verdade, o 77 foi o seguinte, é porque a partir do Fortran 77 eles passaram a nomear o Fortran pelo ano. Né? Antes era só o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, mas aí Fortran 77 quer dizer que ele foi lançado no ano de 1977. E eu fui contratado por uma empresa para converter o código de Fortran 4 para Fortran 4 para Fortran 77, certo? Porque o código estava ininteligível. Eram, na verdade, pesquisadores, eles me contrataram, que o código estava ininteligível e eu tinha que tornar ele inteligível, certo? Então, e aí o código estava cheio de GoTo, eu tinha que entender o que aquele código fazia e transformar em estrutura de repetição, de condicional, e o Fortran 77 já tinha bloco. Aí você já podia fazer o negócio de forma decente. Tá certo? E aí, é porque o cara diz assim, não, mas André, é fácil, é só você olhar o if, ver que desvia, não sei o quê, mas não é fácil. Sabe por quê? Porque como o GoTo permite qualquer coisa, você podia estar em qualquer lugar do código e pular para qualquer outro lugar. E você tinha que entender o que o cara queria fazer naquela hora, certo? Então era o efeito espaguete. Só que tem uma coisa curiosa. É uma pergunta que eu faço para vocês. Eu ia botar como tarefa, eu esqueci, eu acho. Eu queria que vocês me dissessem o seguinte, qual é o programa que eu não consigo fazer sem GoTo? Então, agora eu já tenho a resposta, é que isso ia ser uma tarefa, mas basicamente é o seguinte, nessa época, se acreditava que existiam alguns programas que não poderiam ser resolvidos sem o GoTo, certo? Então, se criou... Tem um artigo publicado, não foi em 2008, esses caras de 2008 são quem citam isso aí, tá? Mas tem um artigo publicado, e isso era na época que eu estava lá na faculdade, que o pessoal estava discutindo e publicaram o Teorema da Programação Estruturada, certo? E o Teorema da Programação Estruturada afirmava que qualquer programa pode ser construído por essas três estruturas, que é você ter uma sequência de instruções, você tem uma condição e você tem uma repetição, você consegue fazer qualquer programa. Tá? Porque existia um debate, dizer, não, tem um tipo de programa que isso aí não vai resolver, né? Até que alguém foi lá, escreveu o teorema, provou. Aí todo mundo falou, não precisamos do GoTo, e o GoTo foi sendo abolido nas linguagens, tá certo? Então, se vocês olharem agora, o Fortran, esse aqui é o Fortran 77, lindo, né? Que eu usei, maravilhoso. Você vê que, inclusive, as pessoas já costumavam identar, apesar de não ser obrigatório, né? E aquele ali é o Fortran 1, né? Como é que ele era, então vocês começam a ver que as estruturas começaram a ficar melhores. Tudo bem? E essa galera foi despontar no Algol. Quem é o Algol? Note, eu não estou seguindo a sequência histórica. Por exemplo, eu pulei o Lisp, né? O Alisson ficou indignado. Como você pulou o Lisp? Como você não... Tem o Lisp aí no meio, mas eu pulei porque eu estou seguindo a linha imperativa agora. Depois a gente vai voltar para outras linhas. Então veio o Algol na história. Quem é o Algol? Tá certo? Tem uma anedota para contar. Que o criador do Lisp participou da criação do Algol. O criador do Lisp, tá vendo, Alisson? Então... que introduziu o loop. O conceito de loop dele, para sumir com o GoTo de vez. Então, o Algol é considerado um descendente do Fortran. Apesar de que, assim, ele não foi assim, vamos pegar o Fortran e melhorar. Não foi isso, certo? E ele foi a primeira linguagem de programação que era independente de máquina. O que quer dizer isso? Ele não foi feito por um fabricante para uma máquina específica, tá certo? Ele foi pensado para ser uma coisa... Criou-se uma comissão, um comitê para construir a linguagem. Vamos fazer, né?
Então foi projetada por um comitê internacional. Foi formalmente descrita. Olha só quem está aparecendo aqui. Uma gramática. Lembram da gramática que a gente estudou? O Backus, junto com o Nauer, tanto que se criou Backus-Nauer Form, eles propuseram que as linguagens, os manuais das linguagens, fossem documentados usando a gramática. Mesmo se na época ainda não se usava a gramática para implementar o compilador, porque era um conceito meio novo. O pessoal ainda não tinha toda essa potencial, gerador de linguagem, nada disso que a gente tem hoje. Isso evolui muito depois. Até as linguagens formais, elas nasceram depois disso. Então, os caras falaram de gramática, pô, legal esse negócio que eles falaram aí. E isso passou a se chamar Backus-Nauer Form. A partir daí, as linguagens de programação criaram o hábito de, ao publicar manuais ou coisas assim, descrever a sintaxe em BNF. Então, notem que os manuais antes, eles eram tipo explicações, exemplos. Então, tinha coisa... Naquela época não tinha Stack Overflow para você saber o que não estava no manual. Enfim, certo? O Algol, como eu já falei, ele teve uma enorme influência nas linguagens subsequentes, tá certo? Porque realmente ele foi trabalhado por um comitê internacional, várias coisas foram feitas, mas ela nunca foi amplamente adotada, ela em si. Quais foram os avanços em relação ao Fortran? Tinha a estrutura de blocos. Então, aquele problema que o Fortran tem, o Algol resolveu, certo? O Fortran só foi resolver nele mesmo muito tempo depois, tá? Os parâmetros, eles eram passados por valor e referência, porque o Fortran só passava parâmetro por valor. Todo mundo sabe o que é isso, não sabe? O que é passagem de parâmetro por valor e referência? Você passa o valor dentro da variável e você passa só o conteúdo, né? A referência está passando só o conteúdo. Exatamente. Então, quando você passa o valor, ele pega o valor e copia, não é? É porque quando você começa a trabalhar com linguagens orientadas a objetos, você perde um pouco essa noção das coisas, tá certo? Porque você não explicitamente mostra ponteiro. Tem ponteiro, mas é implícito, você não vê, e aí você se perde, tá? Mas se você pega uma linguagem tipo um C da vida, ou até um C++, né? Você lembra que você tem que passar explicitamente ou o valor, e aí ele manda o valor inteiro, né? Mesmo que seja um vetor, você mandar um vetor, ele vai copiar o vetor todo, né? Ou um ponteiro para aquela estrutura, né? E quando você passa por referência, a mudança que você fizer no parâmetro volta para quem chamou, porque o cara está mexendo na estrutura original. E isso já era possível no Algol, tá certo? As procedures, elas já poderiam ser recursivas. Ó, o pessoal do Lisp influenciando aí o Algol, tá vendo? E vetores podiam ser estáticos ou dinâmicos. Então ele já tinha umas coisas bem legais como linguagem de programação, tá certo? Bom, agora a gente vai voltar para a nossa tarefa. Então vamos voltar para o nosso notebook, tá? E a gente vai para o estágio 2, certo? O que eu fiz aqui no estágio 2? Eu criei uma versão daquele programa em Fortran. Eu podia criar em Algol também, tá? Mas eu criei em Fortran, certo? E eu queria agora que vocês adaptassem o programa em Python para se comportar como este programa em Fortran. Passagem por nome? É tão desconhecido. Fica inventando. Pô, não, quem adivinhar o que significa pelo nome, eu trago um bom moço. Pelo nome. Tá, Quem então. trabalha com macro que vai saber. Nossa Senhora. Inteira. Vamos lá, gente. Como é que ficou isso em Python? Vocês entenderam o que esse Fortran faz? Basicamente, aquela mesma função que o outro usava, ele recebe essa função como parâmetro. Tá vendo? Ele recebe essa função, recebe a função. A função recebe parâmetros, né?
que é o próximo valor, o rate aqui, e aí ele calcula, certo? Entendeu? E aí ele retorna nele mesmo um novo valor. Tudo bem? Como é que você faz isso em Python? Aqui a gente foi estudando, então, aqui embaixo você define uma função e aqui você está usando no loop. É isso? Não entendi. Oi? Aqui embaixo a gente está definindo a função Isso. e aqui a gente está usando no loop. A função no loop. Mas tem algum motivo para estar embaixo? Não tá vendo isso. Algum motivo por estar embaixo. Não, na verdade é o seguinte. Tem linguagem que exige que você defina a função antes de usar. Você obriga isso. Você obriga. Você sabe por que a linguagem faz isso? Não. É porque a forma como você compila. Tá certo? Quando você compila numa tirada só, num passo só, certo? Na hora que você está compilando e você vê uma chamada de função, você tem que saber se ela existe, quais são os parâmetros e tal, certo? E aí, se ela não foi definida, você não tem como verificar nada. O compilador não tem como verificar nada, certo? E aí ele dá erro, certo? Quando você permite definir a função depois, você tem que fazer a compilação em 2 passos. No primeiro passo, todas as chamadas de função vão virar uma chamada vou resolver depois, certo? E você compila o resto. Aí depois você tem que voltar, que agora você já tem a tabela das suas funções que foram definidas, e vai pegar esses vou resolver depois e vai ter que resolver todos eles. Entendeu? Como é em 2 passos, demora mais para compilar. Hoje, isso não faz a menor diferença. Naquela época, era terrível você compilar em 2 passos. Você imagina que, quando eu fazia a faculdade, um programa em COBOL levava 15 minutos para compilar. Simples. Então, Oi, pode falar. Oi? Não. Aonde é que é? Isso aqui? Isso aí é comentário. Não, porque note que a definição da função está embaixo. Em cima só está um comentário dizendo função para calcular a próxima parcela. O C é comentário. Entendeu? Como você não sabe Fortran? Porque o 77 eu acho que simplificou isso. Tá? Oi. O 100 e o 200 aqui são para usar o loop já tinha acabado, não existia mais. Está ali na frente do loop. O 100 e o 200 seria, se você quiser... Não, é porque nesse caso aí, o contínuo está encerrando o loop. Tá certo? O loop, isso é engraçado. O loop aceitava várias instruções, mas o if não. Certo? É porque eu acho que o loop aceitava várias instruções, porque ia ficar muito maluco fazer loop com GoTo. Apesar de que o pessoal em Basic fazia loop, o loop do Basic era um if com GoTo para cima, entendeu? Você passava, chegou na condição, não, GoTo para cima. Vai na sala, GoTo para cima. Em Assembly é assim. Em Assembly é assim. Certo? Aí, mas eu acho que o pessoal do Fortran botou a mão na consciência e falou não. Mas sabia que tem um hack vindo disso daí que é usado até hoje em C, para macro em C, para não capturar variável. Você faz um while zero. Um while que ele só... Um do while zero, que ele só roda a primeira condição e não volta, para evitar que ele capture variável no meio do texto. Que é uma linguagem ridícula, cara. Eu acho que tem que proibir isso. Tem que expulsar. Eu prefiro... Não, mas o sistema operacional é escrito assim. Bom, gente, todo mundo entendeu essa função aqui? Agora, existe uma razão especial porque eu escrevi a função. Note, você diz assim, por que você não botou o cálculo inteiro dentro do for?
Tá certo? Eu só coloquei o cálculo da próxima parcela, tudo bem? Porque eu quero que ela se comporte como aquela minha maquininha. Eu aperto um botão e peço a próxima parcela, sai a próxima parcela. Eu quero que ela funcione assim. Agora eu pergunto para vocês, gente, do jeito que está aí, presta atenção, porque isso é uma pergunta e vocês têm que escrever no campo de baixo. Tá certo? Considerando que a minha função aqui... Ah, eu esqueci de botar a pergunta. Ah, não, no de vocês tem, é no meu que não tem. Mas no campo de baixo você tem que explicar. A pergunta é a seguinte. Vocês acham que essa função, ela implementa o meu tipo abstrato de dados de forma completa? Ou ela tem alguma limitação? Você tem que escrever aí no campo de baixo. Ela implementa o meu tipo abstrato de dados de forma completa ou ela tem alguma limitação? O que vocês acham? Vamos lembrar daquela caixinha que eu mostrei. Todo mundo lembra da caixinha? Ó. Deixa eu ver se eu acho o desenho da caixinha. É esse aqui, né? Não, não era esse não. Esse aqui eu vou até fechar para não bagunçar. Era esse aqui. Vamos lembrar da caixinha, ó. A caixinha é isso aqui, ó. Eu estou imaginando, eu estou perguntando o seguinte. Imagina que a minha caixinha, a minha função deveria ser essa caixa. Tudo bem? Aí nessa caixa eu vou pedir no próxima parcela, ela sai a próxima parcela. Tudo bem? Você acha que essa função que eu criei aí, cada vez que eu chamo ela, ela calcula a próxima parcela, não é isso? Ela consegue implementar esse tipo abstrato de dados completo ou está faltando alguma coisa? O que está faltando? Na hora do novo empréstimo, na verdade, você já tem que saber qual que é a primeira parcela. Perfeito. Essa máquina que vocês, a função que vocês têm, ela não guarda o estado. Ela não guarda o estado. Ela não sabe em que parcela você está. Essa máquina que eu estou mostrando aqui, ela sabe em que parcela eu estou, eu peço a próxima parcela, ele me entrega. Eu não preciso dizer quem era anterior. Então ela guarda, essa máquina, ela guarda o estado. Certo? A máquina que vocês fizeram não guarda o estado. A gente tem que passar tanto a parcela atual quanto a gente tem que passar todas as informações. Você tem que passar a parcela anterior e tem que passar os juros para fazer tudo. Isso a gente perdeu, porque a gente parou de usar variáveis globais, né? Naquela primeira... Não, na verdade, quem está guardando o estado são as variáveis globais, tá certo? Quem está guardando o estado são as variáveis globais. Elas continuam guardando o estado, certo? Parou de alterar elas. Não, o problema não é... O programa continua funcionando. O problema é que quem está guardando não é a função. Quem está guardando é o seu programa principal. Então, a máquina, ela não tem autonomia. Ela não faz o trabalho dela todo. Você entendeu? Vamos imaginar que você pediu um empréstimo num banco. O banco é a máquina, tudo bem? E aí, você resolveu que você vai pagar a próxima parcela. E o banco não sabe quanto é que foi a parcela que você estava pagando. Você chega no banco e ele pergunta, mas qual é a parcela que você tem que pagar? Ah, você fala a parcela que você quiser. A última. Quanto de juros eu estou cobrando de você? Aí você fala, ele não guardou nada. Então o banco, ele concorda que o banco não tem autonomia? Você pode falar qualquer coisa, concorda? Aqui é a mesma coisa, essa função, ela não tem autonomia, porque ela não sabe quem é a parcela, não sabe nada. Você tem que dizer para ela só para ela calcular a próxima. Então ela ainda não está fazendo, ela está modularizando uma parte do processo, mas ela não está fazendo o papel do nosso tipo abstrato de dados ainda. E isso, na verdade, é uma puxada para a próxima aula, ainda não terminamos, que ainda vamos ver mais coisa, mas é uma puxada para a próxima aula, e a gente vai falar da escalada para o estado, certo? Que aí vai falar de orientação a objeto, vai falar de outras coisas, certo? Mas agora eu quero puxar para outro caminho. Vocês vão abrir o outro notebook, que se chama Process Abstraction. E agora o Alisson vai ficar feliz que o Scheme vai voltar à cena. Certo? Que, note,
Para vocês entenderem o que a gente vai fazer agora, eu pergunto o seguinte: o que a gente ganhou quando a gente colocou parâmetro? O que a gente ganhou? A gente pode, por exemplo, utilizar a mesma função para calcular duas parcelas diferentes, que têm limites diferentes. Perfeito, você ganhou flexibilidade, porque agora você vai dizer no parâmetro o que você está querendo naquela função ali. Isso é uma das coisas que você ganhou. Boa, o que mais? Com os parâmetros você ganha transparência, você consegue saber o que você está entregando e o que você está recebendo, né? Fica transparente, concorda? Quando era parágrafo, Deus sabe o que aquele parágrafo está mexendo nos seus dados, certo? Eu estou ganhando transparência, eu já sei no que ele está fazendo. Mas o negativo é a história do estado que ele não guarda, tá certo? O exercício que a gente vai fazer agora não vai resolver isso. Esse aí a gente vai deixar guardado para a próxima aula. Mas o que a gente vai fazer agora? A gente vai estudar outro aspecto da modularização, certo? Outro aspecto. Que essas linguagens não estavam prestando atenção ainda, o Lisp estava prestando atenção, mas eu vou introduzir um assunto, não porque eu vou falar de Lisp agora, mas para vocês entenderem desse outro aspecto, porque a gente está tentando entender o que as linguagens estavam tentando fazer para melhorar e para ganhar o público, certo? Então, vocês abriram outro notebook, é esse Process Abstraction, tá? Para fazer esse Process Abstraction, vocês vão ter que lembrar da aula do Ollison, tá certo? Então, o que a gente vai fazer, na verdade, é um exercício muito mais simples do que o que ele fez. Porque agora eu já estou considerando que vocês já sabem usar o negócio, já fizeram interpretador, é só para a gente refletir sobre o papel das funções. Então eu vou seguir um caminho que é seguido por esse livro do Abelson aqui, tá? Eu vou seguir o caminho dele. Então, a primeira coisa que o Abelson fala no livro dele é que tudo começa com as primitivas, certo? Então as primitivas são os números, os operadores, esses são as primitivas. E com o que a gente vai chamar de expressões, que é como eu combino essas primitivas, tá certo? O que essa expressão faz? Aqui já está dizendo, peraí, deixa eu mandar apagar tudo, porque senão... O que essa expressão faz? Só relembrando, multiplica 5 por 5. Isso vocês viram, se você não souber responder isso, o Ollison vai ficar ofendido e vai mandar vocês devolverem o bombom dele. Tá certo? Eu não quero, eu não sei se eu quero não. Não, pode ficar, pode ficar. Putz, espera aí, eu fiz bobagem. Você não carregou o kernel. Não, mas o problema é que o kernel está no outro notebook. Espera aí. Mas para quem está no Binder, pode ir fazendo. Hã? Para quem está no Binder. Não, para quem está no Binder pode ir fazendo. É só porque no meu... Esse que Binder deu problema. Ah, não, mas é porque você perdeu a conexão, dá um F5. É, só dá o Porque F5. eu perdi, tipo, tentando baixar o que eu já... Ai, não tá baixando. Ah, você tinha que ficar baixando. Isso, então. Não é assim. Calma lá. Isso aí é bom. Tá baixando, clique em download, tá bom? Clique em download. Deixa eu dar uma pausa aqui na gravação. Eu esqueci de gravar essa parte. Então, a gente entrou aqui, viu as expressões rodando, deu 25, e agora a tarefa é fazer essa gramática com essas simplificações. Ela não é recursiva, cada operador só aceita 2 operandos, não aceita mais do que 2, só aceita 1 e 0, então com um único dígito, então não é 1, é só 1 ou 0 só separado, e aceita só operadores mais e menos. Eu quero lembrar vocês que quando vocês forem usar esse cara, aqui, não é, que está no link, coisas importantes vocês têm que lembrar. Cada elemento tem que ser separado por espaço. Não esqueçam disso. Ele não aceita ou. Então, e se eu tiver mais de uma possibilidade? Eu tenho que repetir a chamada da regra.
E, finalmente, quando você for testar, você também tem que separar por espaço os tokens. Certo? Se conveniente usar esse site, não pode ter um projeto. Ah, vamos lá. Você tem que saber responder essa pergunta. Por que não um regex? O regex só identifica se faz parte daquela gramática, não é? Mas não é isso que eu quero. Eu quero verificar balanceamento de parênteses. Mas aqui a gente É que, na verdade, isso depois, no próximo exercício, vai aceitar expressão dentro de expressão. Aí você vai ter que balancear parênteses. é porque eu pensei no regex que aqui não ia precisar balancear. Se você não precisasse balancear, só tivesse um abre e um fecha, dá para fazer com regex. Tá certo? Eu fiz essa. Eu já vou pegar pronta, mas essa aqui, ó. Quem fez essa aqui é o que eu estava imaginando. Vamos ver. Ó, lembre-se que vocês têm que colocar espaço. Então vamos ler essa gramática. Vamos lá. O é deriva para um abre parêntese, um não terminal que eu chamei de O, N e fecha parêntese. Deriva para isso. Tudo bem? O O, ele pode derivar ou para mais ou para menos. Certo? Porque aquele cara sempre vai ser um símbolo, ou mais ou menos. Tudo bem? E o N pode derivar para 0 ou para 1. É só isso. Tá? Aí se vocês testarem na gramática de vocês, esse cara aqui, ó, que eu sugeri para vocês testarem, lembrando que vocês têm que usar o espaço, tá, gente? Vocês vão ver, primeiro vocês têm que dar um generate tables. Aí aqui, ó, vocês têm que escrever o exemplo. E aí dá lá, start e reset. Aí ele vai para o E, que é a raiz da gramática. Step forward. Aí ele vai pegar e vai aplicar a única regra que existe para o E, que é essa aqui. Certo? Quando eu der um step forward, o primeiro step forward que eu achar, ele vai encontrar o parêntese. Beleza, parênteses, tudo certo. O próximo step forward, ele vai ter que derivar o O. E ele achou um mais, e o mais funciona porque ele atende, o O pode derivar para mais, certo? O próximo step forward vai ser para o N. E ele vai encontrar o 1. E o 1 está certo porque pode ser, né? O próximo vai encontrar um 0. Boa. O próximo vai encontrar o fecha parêntese. E aí ele diz que ele aceitou o parsing está completo. Certo? Então aqui ele está mostrando. Todo mundo entendeu? Bom, eu tenho um exemplo aqui que depois eu posso dar para vocês, que é se eu quisesse aceitar todos os símbolos de 0 a 9, mas só com uma posição. Então, basicamente, eu poderia botar 0 a 9, mas aí não seria um número extenso, seria só um dígito, 0 ou 9, e esse aqui, todos os símbolos básicos matemáticos. É claro que se eu quisesse aceitar números mais complicados, eu ia ter que fazer regras específicas para poder ir derivando o número. Tudo bem? Bom. Algumas vezes eu estou esquecendo de gravar. Indo para frente. Aí agora, peraí. Agora, vamos voltar para cá. Esse aqui é o... isso aqui é uma árvore gerada se eu usasse a gramática com vários dígitos. Essa aqui, por exemplo, ia gerar isso aqui. Tudo bem? Bom. Aí lá no livro ele fala assim, bom, o primeiro passo é que você tem que ser capaz, olha só, ele vai criar dois elementos que vão se encontrar. O primeiro passo é que você tem que ser capaz de construir coisas, expressões ou construir coisas a partir dos átomos, certo? Qual é o outro lado da questão? O outro lado da questão é que você tem que ser capaz de nomear coisas, dar nome a coisas, certo? Então, por exemplo, aqui eu ainda não estou chegando nas funções, a gente vai chegar nelas. Por exemplo, eu posso chegar e dizer assim, olha só, π
é 3.1416. E isso vocês aprenderam com o Alisson que você usa o define para fazer isso. Então você pode depois usar o pi, ao invés de usar o número. Tá? E isso é importante do ponto de vista da abstração. O que essa abstração está me dando? O que vocês me dizem? O que isso está me trazendo? Poder nomear coisas está me ajudando em quê? Hã? Economizar a letra. Economizar a letra? Esse foi a última coisa que eu pensei, mas tudo bem. Mas é verdade, tudo bem. Mas, Se eu quiser colocar mais casas decimais no pi também. boa, isso tudo bem. Economizando. O que mais? Você pode fazer aquelas funções que nem a gente tinha feito, por exemplo, no Fortran. Definir, por exemplo, algo, nomear e modificar. Você pode, mas aí você está chegando nas funções, né? Mas quando eu estou falando de variáveis, uma das coisas que é legal, variáveis ou constantes, sei lá, é que eu posso dar semântica, né? Então eu vou documentando o que eu estou fazendo, certo? Eu uso isso para eu entender o que é aquilo ali. Mas tem mais. Então, um próximo passo é que agora eu tenho que ser capaz de combinar coisas de forma hierárquica, ou combinar coisas dentro de coisas. Eu tenho que ser capaz de abstrair coisas dentro de coisas. Então, por exemplo, essa expressão aqui. Então, o que você vai fazer agora? A tarefa agora é você estender a sua gramática, mas tem que ser rápido, porque a aula já está acabando. Vocês têm 2 minutos para fazer isso. Estender a sua gramática para aceitar expressão dentro de expressão. Ou seja, um dos operadores pode ser uma outra expressão. Agora, mantendo a mesma regra, essa subexpressão só pode ter mais ou menos e só pode ter 2 operandos. Como é que se altera? É fácil, é fácil. Vou resolver para vocês. Olha só o que eu fiz aqui. Na verdade, a que eu mostrei aqui, desculpa, gente, eu coloquei a com todos. Tá? Ah, não é essa não. Eu tenho a só com 1 e 0. Ou eu não coloquei só com 1 e 0? Eu só coloquei com todos. Eu só coloquei com todos. Tá, mas tudo bem. Dá para pensar a mesma coisa com 1 e 0. Olha só. Agora eu disse que o O ele continua, certo? Porque o O ele nunca vai explodir para um subnegócio, certo? Porém os outros dois eu chamei de P agora, certo? Deu um outro nome P, que é um intermediário. E o P, ele pode ser um número direto, olha só, aqui ó, um número direto, ou pode ser recursivamente uma expressão. É só isso, tá certo? É só isso. Se você fizer isso aqui é lindo de ver, é lindo. Porque eu vou pegar isso aqui, ó, e vou jogar lá. O meu já aceita todos os dígitos, tá certo? Só para fazer mais pressão. Faltou aceitar o cache aqui de novo. Eu vou deixar para vocês. Vocês se preparem aí. Agora, eu vou pegar uma expressão, é quase uma expressão do Lisp, só que os números só são muito simplórios aqui, né? Mas eu vou pegar esse cara aqui, tá certo? Olha, isso aqui é lindo de olhar funcionando. Ele vai começar com parêntese, certo? Aí chegou no parêntese e diz, eu só tenho um caminho a seguir, que é esse aqui, é o único caminho que é o começo, tá certo? Legal. Aí o que ele vai tentar fazer? Primeiro, ele vai processar o parêntese, beleza. Aí depois ele vai processar o O. O O vai virar o quê? O asterisco, concorda? Aí ele vai virar, ele desceu para o asterisco ali, beleza. Agora ele vai processar o P. O P, nesse caso, ele vai dizer assim, o que eu estou encontrando aqui? Um outro parêntese, então eu não vou conseguir processar como número, né? O que ele consegue fazer, então? Ele derivou o P para o E, certo? Quando ele derivou o P para o E explode.
Não é lindo isso? Aí ele começa de novo. O O agora vai pegar esse mais aqui, ó. Tá? Ele vai pegar o mais. Ficar mais embaixo. É. Vou fazer assim, ó. E aí vai, ó. Pegou o P achou um número, que virou o 2. O outro P achou uma expressão, que é uma subexpressão, que derivou de novo, que achou asterisco, que achou um N, que é o 4, um outro N, que é o 6. Tá vendo? E aí vai, ó. Não é lindo esse negócio? Isso é lindo. Dá vontade de chorar quando você vê isso. Tá? Todo mundo entendeu? Mas, essa última tarefa vocês não vão fazer, eu só vou explicar, porque isso é o fechamento e eu preciso falar. Tem uma coisa que esse livro mostra que o outro não mostrou, que até então o pessoal não percebeu, que essa vai ser uma das forças do Lisp, que é o seguinte. Ele transforma a tarefa de compor tão simples, você não tem que chamar um negócio que é definido em outro lugar, é uma forma tão simples, que a ideia aqui é que você vai compondo hierarquicamente aquilo que você quer. Então, por exemplo, square, você define aqui, e aí você tem square 8, ou square de 4. Mas aí eu posso criar uma função chamada hipotenusa. A hipotenusa pode usar o square, dado o cateto oposto e adjacente, para calcular a hipotenusa, certo? Eu posso criar uma função, uma distância euclidiana. E aí tem um negócio que eu quero que vocês deem uma olhada, na próxima aula eu vou explorar isso, que é, eu posso pegar uma função que eu já criei, e eu vou criar uma função que chama ela, mas com constantes aqui, certo? Então eu estou... Então, na verdade, o que você vai ver aqui, que é uma das características da modularização, que é pouco explorada, mas que é igualmente importante, é essa capacidade de você ir compondo hierarquicamente os níveis de abstração para chegar numa coisa mais complexa. Tá certo? Bom, gente, eu vou encerrar a aula, mas eu vou anunciar